Tema da palavra dessa noite: escolha simples. Fala para o seu irmão, escolha simples. Será que é simples mesmo, querido? Será que é uma escolha simples? Será que não vai ter muita resistência? O que vocês acham? É simples e ao mesmo tempo é difícil de se escolher, difícil de se alinhar, difícil de se chegar. Sabe por quê, querido? Porque nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num mundo cheio de divisões, de dúvidas, cheio de complicações. Nós vivemos num mundo dividido. O povo de Israel viveram divididos muito tempo. Uns viveram em algum lugar, outros viveram em outros lugares. Alguns chegaram a viver mais de 130 anos divididos. Então isso, meu irmão, essa divisão, se eu e você não entendermos que se a nossa escolha não for uma escolha firmada dentro daquilo que você acredita, quantos acreditam na palavra do Senhor? Mas muitas vezes os seus olhos não veem daquilo que você acredita. E aquilo que seus olhos não veem, as coisas se tornam mais distantes. E quanto mais distante, mais escolhas você precisará ter. Mais decisões você precisará ter. Para que você possa alcançar, aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E eu sei que Deus tem algo grandioso preparado para você em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Por isso que a nossa experiência de hoje, eu tenho pregado muito isso, por isso que a nossa experiência de hoje, ela tem que fazer um movimento no nosso coração. Ela tem que fazer como diz a Bíblia, o fermento lançado numa massa para que ela cresça, ela se torna única. E o trabalho, e isso, o que pode acontecer na minha vida e na sua vida, é só através da palavra de Deus, querido. E se a palavra de Deus não encontrar o objetivo que ela tem para fazer na tua vida, você sempre vai ficar dividido. Você sempre vai ficar entre aqui e entre lá. E isso aí, meu irmão, é algo terrível. Porque nós estamos inseridos neste mundo dividido. Nós estamos inseridos no meio de uma sociedade dividida. A sociedade hoje, ela vive em partes. Em partes eu acredito e em partes não acredito. Em partes eu faço e em partes eu não faço. Em partes eu pago e em partes eu não pago. Quantos estão entendendo? Em partes eu trabalho e em partes eu não trabalho. Vocês estão vendo como é a escolha, se não for decisão, querido, dentro de uma palavra, fortalecida, fervescente no nosso coração, fervorosa no seu coração, assim como o fermento, Alguns dizem que, a minha sogra que deve saber isso, Nazaire? Quando o pão, para ele crescer mais, o que tem que fazer? Eu sempre vi ela fazer. Tem que esquentar a água, querido. Tem que dar uma esquentadinha na água, que você joga o fermento lá, ele... E esse trabalho do fervecer é a palavra de Deus que tem que fazer no nosso coração. É a palavra de Deus que faz você ficar, fervoroso.
Aquele que é fervoroso, meu irmão, ele dá glória a Deus. Aquele que é fervoroso, ele dá aleluia. Aquele que é fervoroso não entra em partes ou está em partes. Ele está em uma direção, em um foco. Definido num foco. E isso, meu irmão, requer hoje muita superação minha e sua. A nossa superação hoje é vencer as divisões, a sociedade dividida que está. Uns acreditam no casamento, outros acreditam no divórcio, outros acreditam de uma outra forma, outros acreditam de outra forma, outros acreditam. E se nós não sairmos fora desse efervescente enganoso, vai te pegar. Quantos estão entendendo? Quanto mais você compreender que você vive num mundo dividido, será mais fácil você vencer, querido. Porque as divisões muitas vezes vêm através de uma verdade que é mentira e que muitas vezes você acredita. Ah, não, ficar sem casar, fazer assim, fazer assado. E você acha que está certo. E muitas vezes isso aí, sabe o que é? É divisão, você está dividido. E você precisa entender isso para poder vencer isso, querido. Em nome de Jesus. Senão para você vencer essa divisão, você vai saber quem você é em Deus. Quem você é em Deus. Quem nós somos em Deus, querido? Será que as coisas vão conseguir enfervecer o nosso coração? Porque essa divisão ela é tão forte, meu irmão. Ela é tão forte que envolve quantas pessoas que se envolvem nisso? Mas isso não pode te influenciar. Então entenda hoje que você precisa vencer um mundo que você está inserido, um mundo que você está em pensamento de divisão. E isso aí, o universo já movimenta, né, meu irmão? Por que ele movimenta? Porque existe o mal e existe o bem. Quantos estão entendendo? E o povo fica dividido por quê? Porque existe o mal e existe o bem. Existe o mais ou menos mal. E é isso que muitos são enganados. No mais ou menos mal. E não tem mais ou menos mal. Ou é bom. E isso não pode te influenciar em nome de Jesus. Amém, igreja? Então fique sabendo hoje, meu irmão, que você precisa superar para permanecer. Para permanecer naquilo que Deus tem para a tua vida. Permanecer para sem ser influenciado e viver na sociedade de uma forma tremenda, de uma forma grandiosa em Deus. Sem ser influenciado. Sem ser enganado. As pessoas hoje têm sido enganadas demais. Então hoje, meu irmão, hoje a maior batalha da sua vida, sabe qual que é? É você aceitar que você está no meio de divisão. Mas isso não pode influenciar você. Mas isso não pode ingerir dentro de você, não pode estar dentro de você, inserido dentro de você. Amém, igreja? Em nome de Jesus. E isso, meu irmão, quando você aceita isso, você se torna algo realista naquilo que o mundo é, o que o mundo está inserido. Aí você passa a entender o porquê que Deus tem os seus princípios e os seus padrões e as suas formas de atuar. Porque eu e você precisamos vencer
essa divisão, esse mundo que existe, esse ambiente que existe. E dizer para você mesmo, realmente eu estou inserido nesse momento, nesse mundo de divisões. Eu realmente estou inserido nesse mundo de divisão. Mas eu vou saber lidar com isso em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor ferverá dentro de você em nome de Jesus, meu irmão. A palavra de Deus é aquilo que ferve dentro de você. Esquenta dentro de você, borbulha dentro de você, e você vai saber lidar com essa divisão em nome de Jesus, sem causar influência em nenhuma pessoa que está ao teu lado, em nome de Jesus. O mais terrível do ambiente de divisão é isso, meu irmão, é a pessoa inserir dentro da mente da outra pessoa. Quantos vocês estão entendendo em nome de Jesus? Não faça isso nem para você e nem para ninguém que está perto de você, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu estou vendo hoje a palavra do Senhor, lá em Josué. Quero que você abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Quem era Josué, né, irmãos? Quem era Josué? Deus diz para ele: ser forte e corajoso, Josué. Porque hoje você está num ambiente, e aqui Deus estava falando a respeito de palavra, de mandamento. A pessoa entender o que era a palavra, obedecer a palavra. E obedecer a palavra, você não pode estar dividido, querido. Estando dividido, você dá a possibilidade de ser influenciado. Porque o mundo está onde? Está ao nosso derredor. O mundo, todo dia você vai acordar e vai ver o mundo. Então, em nome de Jesus. Então, fique sabendo hoje, meu irmão, que você precisa vencer esse ambiente de divisão que encontra-se aí, todo dia na sua vida. Todo dia na sua vida você vai precisar vencer. E Deus estava falando com Josué. E o interessante é que Deus estava falando com Josué no mesmo lugar que falou com Moisés. Mas eu te pergunto, quantos querem ser curados nessa noite, aqui na Sara, nossa terra? Hoje, a maior luta é a pessoa se estabelecer no lugar, querido. Sempre ela acha algum ponto negativo aonde ela está inserida. Sempre vai achar algo que vai tentar influenciar você a ficar dividido. E quanto mais dividido você estiver, mais fácil será para que o ambiente de divisões te convença. Nossa, é mesmo, é mais fácil fazer assim, é mais fácil fazer assim do que fazer assado, do que fazer assim. É mais fácil. E não é isso que Deus quer. Se fosse assim, né, irmãos? Pense você agora. Jesus, quando ele desceu, quando ele veio para a terra, quando ele foi chamado para o seu ministério, Jesus talvez pensou: olha, João Batista já tem sofrido demais. Será que eu vou conseguir reverter essa direção?
essa divisão que está no coração do ser humano? Será que Jesus consegue vencer, querido, dentro de você, o que está dividido dentro de você? Será que nós somos capazes de deixar o Senhor nos curar? Porque muitas vezes, em partes sim, em partes não. E Jesus veio para uma geração, Jesus foi inserido ao meio disso, meu irmão. E duro saber que ele sabia, conhecia o coração de todos. Levante a sua mão e diga: misericórdia. Esses dias eu fiquei pensando, Jesus só conhece o nosso coração de longe, querido. Por isso nós precisamos clamar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas de noite, porque Ele conhece já o nosso coração. E as pessoas têm aquela coisa de dizer: Deus conhece meu coração. Você não conhece nada, meu irmão. Quem conhece é Deus, é Jesus que conhece o teu coração. E o nosso coração é terrível. Em partes somos, em parte não somos. E as pessoas hoje, meu irmão, não pensam em que o mundo está dividido. Ninguém imagina que o mundo está dividido e está dividido. Mas nós não podemos aceitar isso no nosso coração, nas nossas vidas, no nosso lar. Nada, meu irmão. Não aceita isso para a tua vida em nome de Jesus. E Jesus veio para um ambiente como vivemos hoje, mas em poucos Ele conseguiu influenciar. O bom seria se fosse todos, né? E o problema maior é que era possível mudar a atmosfera que o povo está. É possível mudar, meu irmão. O ambiente que nós estamos, é possível mudar. Nós podemos mudar. Em nome de Jesus. Mas as pessoas estão assim hoje, porque uns dividem, eu também vou. Não faça isso não, meu irmão. Porque essa passagem diz que por que será que Deus enfatizou para Josué: Josué, obedece o que eu falo, obedece os mandamentos, obedece a minha palavra. Seja forjada a minha palavra. E Deus falando com ele, meu irmão: ser forte e corajoso. Será que emocionalmente, como que estava Josué? Como que Josué ficou, querido? Quando Deus começou a trazer o desafio para ele, trazer, né, a palavra dele para Josué. Será que, quando Deus falou com ele, será que ele pensou, é possível mudar assim como Jesus pensou? É possível mudar? Senão não teria vindo, querido. Senão nem João Batista teria vindo. E muitas vezes hoje você pensa assim: nosso Deus, mas eu passo por tanta dificuldade, pastor, por tantas situações difíceis, não é fácil crer. E eu te pergunto, meu irmão, para João Batista foi fácil crer? Fiquei pensando, meu Deus, João Batista pregando o evangelho, poucos aceitavam, poucos ouviam, poucos queriam entender. E João Batista teve que crer, teve que acreditar num parente. Fala para o seu irmão: João Batista era parente de Jesus, querido. Era primo. Como é que um homem desse, meu irmão, creu que o primo dele era o Salvador? Como que um parente conseguiu influenciar a João? Meu Deus.
Quanta resistência talvez que João teve, querido. Porque a gente só olha a Bíblia só no bonito, né? Ah, João Batista, né, o escolhido para para preparar o caminho do Senhor. Preparar. E ele diz, eu não sou digno de desatar as sandálias de Jesus, do meu primo. Mas o que importa é que ele cresça. Será que eu e você tem essa realidade, meu irmão, de um lugar que estava aqui, João Batista, quando ele estava pregando, ele já sabia que havia, né? Ele mesmo declarou raça de víboras. Ele já sabia que eram pessoas duras para entender o que Deus queria fazer. Era difícil mudar o ambiente, meu irmão. Aí, voltando aqui para Josué, versículo 10. Quem que estava falando com Josué? Deus. Deus tem algo específico para cada um, amém, irmãos? Deus fala individual com cada um. E Deus estava falando com Josué. E então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo. E então, meu irmão, significa que quanto tempo que Josué levou para definir? Quanto tempo você vai levar para definir o que Deus quer fazer com você? Quanto tempo você vai ficar esperando para acontecer na sua vida algo? Eu não sei, não busquei isso, mas e então Josué deu uma ordem, estabeleceu. Então, naquele momento, toda divisão que havia no coração dele, ou que tudo que podia ter causado alguma divisão, Josué lançou fora, em nome de Jesus. Ele colocou algo no foco. Ele entrou, ele admitiu, é agora que eu vou entrar em Deus. Ele entendeu, querido, que ele não podia ficar dividido. Porque Deus estava falando com ele. Deus está falando com você, igreja. Deus está falando com você agora. Então não fique dividido se é Deus está falando, Deus não está falando. Deus está falando com você, sim. E em Josué houve o quê? Uma resposta. Não sei quanto tempo demorou, meu irmão. Eu só sei que Josué alinhou a sua parceria com Deus. Josué alinhou algo com Deus. Olha, ao meu redor pode estar dividido, mas eu vou alinhar, eu vou fazer, eu vou ficar. Amém, igreja? Mas Josué se alinhou por causa de quê, meu irmão? Porque havia promessa para Josué. É assim como há uma promessa para a tua vida em nome de Jesus. Há algo para você, há algo para a sua vida. Mas o problema é o quanto nós aceitamos a parceria de Deus, o trabalhar de Deus, a ajuda de Deus, a palavra de Deus. E Deus bateu, né, na mesma tecla com ele, seja forte e corajoso. Para quê mesmo? Só para obedecer, querido. Direção de Deus, palavra de Deus.
Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, né? Às vezes a gente leva milhões e milhões de anos para decidir algo tão grandioso que Deus tem para as nossas vidas. O problema maior, sabe o que é, meu irmão? Que Josué não permitiu criar coisas monstruosas perto dele. O problema é que nós criamos coisas monstruosas aos nossos redor, com as nossas emoções, murmurações. Aí os monstros vão aparecendo. E os monstros aparecendo, divisão, 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 divisão. Toda a ação que você faz, querido, ou você cria algo maravilhoso, ou você vai criar monstros. E esses monstros que são criados, eles tomam uma forma tão temerosa, assim como tentou criar na mente de Josué, meu irmão. Diga, Josué, Josué, Josué. Quantas coisas tentaram criar na mente de José, meu irmão? Quantas coisas tentaram ser criadas na mente, né, de Eliseu, de Elias? Quantas coisas? E Jesus disse o quê? Reino dividido não. Reino dividido não. Reino dividido não prospera, não vai para frente. Subsistir, meu irmão, significa quando você traz um sustento para você mesmo. Quando você acredita nos monstros que você está vendo. Quando você acredita na situação que você está vendo. Quando você acredita no problema que você está vivendo. Você começa a ficar dividido. Porque você acredita na grandeza dos problemas e das situações. Você acredita. E quando você continua acreditando, você continua conservando esse monstro dentro de você. Quase Josué construiu algo negativo para ele, meu irmão. E Deus falando com ele. Levante sua mão aí, querido. Misericórdia. Imagine eu e você, meu irmão. Se nós não tivermos a palavra do Senhor como a nossa direção viva, eficaz para nossas vidas, assim como Josué teve aqui, né? Deus começou animando ele, queridos. Deus começou animando. Você vai pisar na terra, ela é sua. Aí daqui a pouco, Josué teve que dar uma parada. Meu Deus. E então Josué ordenou, aleluia. Versículo 11, Tiago, por favor. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que se entreis e possuirmos a terra que vos dá o Senhor, o vosso Deus, para possuíres. Moçada, vamos embora. Oh, aleluia. Estou fervoroso. Estou fervoroso. Separem. Prepare o alimento. Prepare o alimento. Nós vamos atravessar. Mas Josué estava assim, querido? Não.
Josué não estava todo cheio de força, todo cheio de fervor, não. E Deus falava para ele: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Significa, sabe o que, meu irmão? Ser forte e corajoso significa que o ser humano é resistente para obedecer, sabia? Levante sua mão e fala: misericórdia. Quando os monstros começam a dominar a sua atitude, a sua visão de fé, quando os monstros começam a aparecer, meu irmão, é porque algo já está governando a sua vida. É porque algo já misturou. Josué teve que falar em então, ele teve que fazer algo, ele, meu irmão, uma escolha simples, mas poderosa. Simples e poderosa. E quando você está dividido, que tem algo governando a sua vida, significa que uma pessoa está dividida e ela não vai subsistir a essa divisão, se ela não se propor a fazer algo por si mesma. Aí que é o problema, né, irmãos? Fazer por si mesmo. Josué fez por ele. Olha só, que interessante, meu irmão. Versículo 12. Por que Josué falou? Por que será, né, irmãos? Falou a três tribos, e falou Josué aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meio tribo de Manassés, dizendo: por que Josué se referiu a eles? Porque essas três tribos aí, meu irmão, já tinham sido influenciados de uma palavra que Moisés já havia dado a eles. Então essa influência, Josué teve que ser direto com eles. Vocês são os causadores. Vocês são os que estão divididos. Quantos estão entendendo aí, em nome de Jesus? Se eles não vencessem, eles não teriam durabilidade para entrar na terra. E infelizmente não tiveram, né, queridos? Levante sua mão e fala: misericórdia. Não tiveram a unção, uma escolha simples, duradoura, uma escolha, meu irmão, duradoura sobre elas. E Josué avisou a mesma situação que ele se colocou, ele estava na mesma posição deles. Mas ele saiu e ele aconselhou. Versículo 13. Lembrai-vos da palavra que vos... Mas por que falar direto para eles, querido? Algo influenciou vocês. Assim como ele. Quase! Mas por que ele criou forças? Por que ele criou forças para... trazer um fervor, ser um agente na vida de outros, querido. Porque com o andar com Moisés, ele entendeu, querido, que o povo andou 40 anos com divergência com Deus. Ele aprendeu. A hora que entrou a divergência nele, ele teve que aprender, querido. E ele teve que aprender e a ensinar às outras tribos.
Olha só o conselho dele. Versículo 14. Vossas mulheres, vossos meninos e vossos gados fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém vós passarei armados na frente de vossos irmãos, e todos os valentes e valorosos vão ajudar vocês, né? Vão ajudar vocês. Qual que era a direção? Vão armados. Vão armados por quê? Para cuidar das suas mulheres e dos seus filhos, dos seus bens. Oh, Jesus. Senão, vai acontecer o quê? Armados de quê? Da palavra. Batalha. Influencia as suas mulheres, influencia os seus meninos, os seus filhos. Aprenda, ensina os seus filhos a subsistir ao mundo dividido que os nossos filhos estão, querido. Misericórdia. Agora inventaram um aplicativo aí que as crianças, os jovens podem ficar, como é que é? Escondidos sem os pais ver o que eles postam, o que eles não postam. Aí o pai pensa que ele está bonzinho, mas está lá, posta coisas lá, posta coisas que não edificam. Vocês estão entendendo, meu irmão? Sabe por quê? Por causa da escola, né? A escola hoje, os alunos não podem mais com celular. É isso mesmo ou não? Não pode mais com celular para a escola. E eu acho que isso aí demorou muito para proibir, né? Não, Astim? Mas aí, o que o mundo dividido faz? Ele cria um outro aplicativo. E se seu filho não for forte, aonde ele está inserido, no que ele acredita, misericórdia. Misericórdia, o que acontece, o que acontecerá com os nossos filhos está amarrado em nome de Jesus. Não comece, né? Toda divisão, ela começa a desmarcar o fim, né? Quase que Josué desmarcou um fim maravilhoso que Deus tinha para ele, para entrar na terra, para ser o sucessor de Moisés. Oh, xaramanaia! Quase! Por pouco! Se ele não compreende que medidas ele precisava fazer, tomou medidas certas, e então, bora, vamos. Estou pronto para obedecer a tua palavra, Senhor. Estou pronto para fazer uma parceria contigo. Aleluia! E ele fez uma parceria grandiosa para com o Senhor. Tanto que ele fez a parceria com Deus que só ele e Caleb entraram na terra de Canaã. O conselho foi dado. Vocês estão entendendo, igreja? Mas muitos não entendem. Assim foi com Jesus, querido. Jesus disse que o meu reino, como é que eu posso comparar o meu reino? Como que eu posso comparar a minha palavra? Com o que eu posso comparar a minha palavra? A uma mulher, talvez como uma mulher com 3 medidas, né? Onde o fermento, aleluia,
causa um poder tão grandioso e causa resultados. Aquela medida colocada no fermento, na massa, houve uma produção de pães. E é isso que a palavra de Deus faz conosco, em nome de Jesus. E lá, quando você começa a ler lá, querido, nos três evangelhos, fala que muitos não entendiam as histórias de Jesus. E como é que Jesus entendeu as parábolas? Como é que Jesus entendeu as parábolas vindas de Isaías? Vocês estão entendendo aí, igreja? Como é que Jesus entendeu, querido, se ele era homem? Porque havia o quê? Parceria com Deus. Ele ouvia Deus. Ele falava com Deus. Para encerrar, Atos capítulo 18, quem era Apolo? Irmãos, quem era Apolo? Uns são de Paulo, outros são de Apolo. Mas quem que era Apolo? Atos capítulo 18. Vamos ver se é isso mesmo. Oh, Jesus. Atos 18, 24. Diz assim: e chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural da onde? Aonde que era Alexandria? Alexandria era um município, era um lugarzinho, um município lá de Roma, querido. E quem que nasceu lá? Apolo. Então, Apolo, ele tinha os aprendizados, assim como Moisés, de Roma. Olha que interessante, meu irmão. E chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem culto e poderoso Ei, Xaramanaia! Poderoso aonde? Poderoso aonde, igreja? Nas Escrituras. Mas olha só como que ele era limitado. Era instruído no caminho do Senhor. Então a palavra do Senhor fazia com que ele era instruído no caminho do Senhor. Então ele teve que tomar medidas drásticas, é isso? Para com ele mesmo, para poder seguir o caminho. Por que mesmo? Porque ele era natural de Roma. Os seus hábitos, a mente dele, teve que mudar muito mais do que você, irmão. Mas a mente dele foi instruída por onde? Pela palavra do Senhor. Olha só, ele era instruído no caminho do Senhor, sendo o quê? O que está escrito lá? Ele era o quê? Fervoroso. Havia o que dentro dele? Um fermento que fervia, que mexia, que transformava. Ele era fervoroso. Porque Apolo foi criado, meu irmão, em uma outra cultura, uma cultura egípcia. E sabe de quem que Apolo foi discípulo? Será que ele aprendeu pouco? De quem que Apolo foi discípulo?
Não. Vamos ver? O que ele conhecia? Ele era fervoroso de espírito. E se ele era fervoroso de espírito, meu irmão, toda a cultura egípcia, ele dominou. Tudo você pode dominar, querido. Tudo aquilo que possa vir sobre a tua vida, influenciar para fazer você se dividir, você pode dominar. Ele era limitado, ele era discípulo de João Batista, ele só aprendeu a ser batizado. Ele só sabia do batismo de João. Mas, 26, ele começou a falar como? Ousadamente. Por que mesmo? Porque o mestre dele, porque o discipulador dele falava ousado, meu irmão. Ele tinha pouco conhecimento em relação a Jesus, mas sabia de algo que alguém o ensinou. João Batista ensinou ele a ser ousado. Vamos lá? Meu irmão, para Apolo vencer aquela cultura, ele tinha que ser ousado demais. Você precisa ser ousado demais para vencer as divisões que você vive, que você está inserido, que você está ousado. 26, ele começou a falar ousadamente, aonde? Na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Áquila, levaram-no consigo e lhe explicaram com mais precisão o caminho de Deus. Apolo só se tornou seguidor de Paulo, querido, porque alguém ensinou a ele ir mais além. Aleluia, Jesus. E quando Priscila e Áquila viram, meu Deus, é a resposta. Vamos ensinar, Apolo. Vamos lá? 27. E querendo ele ir para onde? Querendo ele passar a Acaia, ele queria passar em Acaia. Acaia era onde, querido? Acaia era uma outra cidadezinha de Roma. Vocês imaginem vocês, se ele já não tivesse uma cultura definida dentro dele, como é que ele iria passar, voltar de novo à cultura dele, querido? Querendo ele ir a Acaia, aleluia! Aí Áquila e Priscila incentivaram-nos, os irmãos, e escreveram aos discípulos que o recebessem. Tendo chegado, ajudou muitos, o que pela graça criam. 28, pois com grande intensidade. Com grande o quê? Fala para o seu irmão, com grande intensidade. Você precisa disso, nós precisamos disso, meu irmão. Com grande intensidade, veemência, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Mostrando nas Escrituras, meu irmão, ele aprendeu. E mostrando quem era Jesus. Ele se tornou mais o quê? Fervoroso no Senhor, querido. Ele mostrava real o quem era Jesus. E é isso que você precisa aprender, mostrar real quem é Jesus, querido, na sua vida. Se Jesus mudou a vida de Paulo,
Se Jesus mudou a vida de, meu irmão, mudou a vida de Apolo, meu irmão, a minha e sua é a coisa mais simples que existe. Você crê? Vamos ficar em pé? Aleluia! A divisão hoje, meu irmão, são coisas que ocupam a mente de muitos nessa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo. Pare de ser dividido. Feche seus olhos. Ou você crê, ou você tem fé, ou você não vai conseguir caminhar, querido. Com intensidade. Apolo começou a pregar com ousadia. Começou a fazer algo dentro dele, querido. Então ele poderia ir no lugar que fosse para fazer o reino de Deus. Tinha autoridade. Tinha posição. Pessoa posicionada. Praticava o reino de Deus com veemência, com autoridade. Aleluia! Nessa noite, meu irmão, como que você está? Está dividido? Pessoas divididas não subsistirão. Acaba. Em nome de Jesus. Você precisa tomar umas medidas drásticas na tua vida hoje, querido. Não sei se você precisa de uma porção, de 2 porções ou de 3 porções da palavra de Deus. Mas Jesus disse que 3 medidas foram o suficiente para fazer uma massa levedar, para fazer alguém produzir algo. E a Bíblia diz que quando você coloca essas medidas, começa a sair o resultado, que é o pão. E lá ainda diz assim: era só esperar. Uma mulher com 3 medidas. Sabe o que significa isso, meu irmão? Uma mulher com 3 medidas. Mulher significa o quê? Fragilidade. Parte frágil. Talvez você possa estar frágil hoje, meu irmão, fragilizado com alguma coisa, com alguma situação, não sei, com alguma enfermidade, com algo financeiro, não sei, meu irmão. Mas hoje é necessário você colocar uma medida, em nome de Jesus, para que essa massa seja levedada. Se você precisa de 3 medidas, meu irmão, você sabe do que você precisa. Você precisa de uma? É só uma. Mas se eu fosse você, pega as 3 medidas, querido. Porque o poder da influência, da divisão é forte demais, querido. Nós precisamos de mais de Deus. A Bíblia fala que Elias estava num momento de sequidura, mas Deus proveu um rio. Aleluia, Jesus.
Qual é o tempo, que tempo de seca que você está vivendo aí, meu irmão? Qual é o nome da seca que você está vivendo? Nesta seca que você está vivendo, tem 3 medidas preparadas para você. Oh, aleluia! E essas medidas só você mesmo pode colocar na sua massa, meu irmão. Ninguém mais pode colocar. Assim como foi com Josué, só ele mesmo poderia resolver aquela situação. Só ele mesmo poderia resolver, meu irmão, o que Deus queria dele. Só ele. E pessoas fracas, só você, meu irmão, que pode resolver. Aonde o ponto que você está fraco, você precisa de uma medida para a sua vida. Mas para mudar, querido, é necessário ter sede para mudar. É necessário ter sede para mudar e ir de encontro a tudo aquilo que vier querer influenciar você, meu irmão. Josué deu um aviso: olha, vocês rubenitas, vocês aí, ó, se preparem aí, moçada. Se alimentem, porque eu estou indo para Canaã. Eu estou indo. Sabe, meu irmão, qual idade que Josué tinha aqui? Mais de 80 anos, querido. E Deus chamou Josué. Josué foi chamado para ser fortalecido através da palavra, para obedecer a palavra do Senhor. Obedecendo a palavra do Senhor, ele seria forte. Forte para contrariar, meu irmão, a toda impossibilidade. Aleluia. Ah, pastor, mas eu estou vivendo assim. Ah, pastor, não sei no que. Ah, pastor, em nome de Jesus, querido, levanta e anda. Coloca a medida da palavra do Senhor. Deixa ferver dentro de você. Deixa ser um fermento dentro de você. Deixa borbulhar dentro de você. Quando você coloca medidas dentro do seu coração, querido, significa que você é cuidadoso com você. Aleluia. Você se cuida. E quando você se cuida, você cuida da sua família, você cuida dos seus filhos, você cuida da empresa, você cuida, meu irmão. Aleluia. No final, Moisés sempre diz, Josué disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem é cuidadoso cria algo maravilhoso. Apolo criou, Josué criou. Quando ele cria, ele guarda. Nada rouba. Ninguém que está próximo de você rouba aquilo que está dentro de você, querido. A palavra faz com que se torne um esconderijo. Oh, aleluia! Levante suas mãos. Nós vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Apolo só tinha conhecimento do batismo de João Batista, querido. E só isso já mudou sua história.
dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, vejam Ele traz. Aleluia! Consigo as suas recompensas, Ele virá, soberano, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, vejam Ele traz, consigo as suas recompensas, que é Ele. Eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. O reino de Deus é comparado àquilo que você semeia, querido. As 3 medidas, ninguém vai semear em você não, querido, se você não fizer para você. As 3 porções que você precisa, querido, não sei. O poder da palavra ela tem poder para resgatar, lógico que tem, mas é você que precisa semear, é você que precisa colocar para dentro. É você que precisa colocar para dentro da sua massa. Se você não colocar para dentro da sua massa, não vai levedar, não vai crescer, querido. Sabe por que não vai crescer? Porque você vai ficar dividido. E reino dividido não subsiste. Reino dividido não está estabelecido. Por isso, em nome de Jesus, que nessa noite, querido, esse louvor é tão grandioso. Eu entendo cada vez mais quando a gente ministra louvor. Quem foi João Batista, meu irmão? Gastando seus dias. Esse gastar, eu já falei tantas vezes aqui, não é desperdiçar. Esse gastar é ser preparado. E ele foi tão preparado, meu irmão, aleluia, que nada conseguiu influenciar a sua fé, aquilo que acreditava, aquilo que ele acreditava. Ele acreditava, tinha fé, mas ele tinha que fazer por ele. Aquilo que ele podia fazer, ele fazia. As 3 medidas são: aquilo que você pode fazer, você tem que fazer, querido. Trazer para você, trazer para a tua vida. Vamos cantar esse louvor do início. Eu quero que você levante suas mãos para o Senhor, querido. Nós vamos gastar os nossos dias na presença do Senhor, preparando o caminho para o Senhor, preparando o caminho, querido, onde Jesus possa trilhar na tua vida, onde o poder de Deus possa se manifestar na sua vida.
Aleluia. Obrigado, Jesus. Estou preparando o caminho, Oh, Jesus. endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. Aleluia, Senhor. O que importa que ele cresça, Cada vez diminuindo, Senhor. nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Caminhando com a certeza que o primo dele ia voltar, meu irmão. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Que medidas, que porções Tudo por amor. que João colocou no seu coração, querido. No coração dele. Ao longo dos meus dias, Estou preparando o caminho, Aleluia, Jesus. endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. Aleluia. O que importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam ele traz consigo as suas recompensas, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam ele traz consigo as suas recompensas. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e ele, por ele
Sabe o que mais ensinou Josué, querido, a tomar essa decisão? É porque através de Moisés ele aprendeu o quanto, porque ele vivia no meio do povo, querido. Ele aprendeu o quanto o povo tinha dificuldade para obedecer. E quando ele percebeu que estava se tornando iguais àquele povo, ele disse: não. Estou hoje colocando porções no meu coração. Nada vai me influenciar. Nem Rubenitas, nem Gaditas, e nem a meio tribo de Manassés. Nada. Nenhuma voz. Nem coisas contrárias. O Xaramanaia. Assim era, querido, o coração de João Batista. Nada contrário vai desviar daquilo que eu sou, daquilo que eu fui preparado e chamado para fazer. O meu primo virá, e eu não sou digno de desatar as suas sandálias. O que importa é que eu diminua e que ele cresça. João Batista, mas é necessário que nós obedecemos. A resposta de Jesus para João Batista: é necessário porção, fervor, fermento. E nada vai tirar você da presença do Senhor, querido, se essas medidas, se essas porções você colocar dentro da tua massa, do teu coração hoje, agora. E que você diminua e que ele cresça, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, eu quero colocar a tua igreja diante do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça cada manhã, cada dia, Pai. Ao redor que nós vivemos, ó Deus, existem as mentiras, existem os demônios, existem, Senhor, as divisões, pensamentos divididos, corações divididos, pessoas divididas. E nós precisamos ser fortes, Pai. A cada encontro contigo, mexe com as minhas fraquezas, Senhor. Porque a porção é colocada hoje, agora, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Quantos aqui pegaram a sua porção? Está no seu coração, em nome de Jesus? Então, meu irmão, vai ser pão. E só espera o que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Eu quero que você dê o seu melhor aplauso ao Jesus. O que importa é que ele cresça e que nós nos diminuamos. Nós não somos dignos de andar no mesmo caminho que Jesus, querido. Oh, ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. O caminho que ele anda, nós não somos dignos, meu irmão. Tudo por amor e com alegria. João sabia disso. Todos os meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, enfrentando tudo, toda a adversidade. Todos os meus dias.
todo coração dividido. João se preparou e nós vamos nos preparar para isso, amém, igreja? Em nome de Jesus. Estamos encerrados. Que Deus te leve você em segurança, debaixo da unção, da graça, do poder da palavra do Senhor.